Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos dar sequência ao estudo de hoje. Para quem não me conhece, me chamo Fabiano Mendes, sou seminarista, finalizo agora no meio do ano o curso de Teologia e estamos com um projeto de ler a Bíblia toda em um ano. Então, todos os dias nós lemos alguns capítulos para que possamos atingir esse objetivo, né? Então a gente, sem mais delongas, vamos começar o estudo de hoje. Deus Pai Todo-Poderoso, nos dá sabedoria e discernimento, Pai, para poder ler, entender e praticar a Tua Palavra. Assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Gênesis 40. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse. Por algum tempo estiveram na prisão, e ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite. Cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais: do faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante a mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, o Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhes darás o copo na própria mão deles, segundo o costume antigo, quando lhes eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo de correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusesse nesta masmorra. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjarés de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves e comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas o padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Gênesis 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista, e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subirem o rio, outras 7 vacas feias à vista e magras pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista
e as magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó, tornando a dormir. Sonhou outra vez, de uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após eles nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse o faraó ao copeiro-chefe: lembra-me hoje das minhas ofensas. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sobre prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, e cada sonho com sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo de comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído no meu cargo e outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou a roupa e foi apresentar-se ao faraó. Este lhe disse: tive um sonho, não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho eu estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não dava aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheia e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e pestadas no vento oriental. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas no vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer, a Faraó, que Deus manifestou a Faraó, ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista a fome que seguirá, porque será gravíssimo. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades, e os guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Diz Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois diz Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro.
Eita glória! E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamava-se diante dele: Inclinai-vos. Deste modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E José chamou Faraó de Zapenete Paneia e lhe deu por mulher a Senete, filha de Potifera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha do Potífera, e sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo do Faraó por pão, e o Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu-se José todos os celeiros e enviou aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Eita glória! É glória! Vamos ler Mateus. Vamos para Mateus agora, Mateus 17. Mateus 17. Mateus, Marcos, Mateus 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Vocês têm que ler a sequência dos dias que estão lá no YouTube, para que vocês entendam todo o passado, né? Porque não dá para estar toda vez voltando, tá? 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compazo. E ele ouviu. Ouvindo-os, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram, porque dizem: Pois os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurar todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos dele. Então os discípulos entenderam o que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque és lunático e sofre muito. Pois muitas vezes caí no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco?
Até quando vos proferei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nos expulsá-lo? E lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé com um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ela passará. Nada vos será impossível. Mas esta casa não se espelhe senão por meio da oração e jejum. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos do homem. E este o matarão, mas o terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se Pedro, os que cobravam impostos, as 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou: que te parece? De que terra impostos o tributo dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e entrega por mim por ti. Agora vamos a Salmos 17. Ouves súplica pela proteção de oração de Senhor, a causa está tendo o meu cuidado e meu lábios não fraudulentos. Baixe da tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos vêm com equidade. Sonda-me o coração das noites e o encontrar em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram as tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acorde as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconda-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que meus inimigos me sediam da morte. Insensíveis cerram o coração, falam com os lábios insolentes. Andam nos nossos passos e fixam em nós os olhos para nos jeitar por terra. Parecem um árbol presozinho que espreita da emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta os arrasos, livra dos ímpios a minha alma com tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mudamos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos tesouros. Os que se fartam de filhos e os que sobram deixam os seus pequeninos. Eu, porém, na justiça preparei a tua face, e concordar eu me satisfarei com a tua semelhança. E para finalizar, vamos ler Provérbios 17. Provérbios 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações provam o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta aos que criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe, o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte terá o seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto abaila. Separa os maiores amigos, mas fundo entra a repreensão no prudente, do que sem açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que um insensato na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Do que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo.
O que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre venha a cair no mal. O filho astuto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita o suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai, é amargura para quem deu a luz. Não é bom punir o justo, é contra todo o direito de ferir o príncipe. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o astuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Glorificado seja o nome de Jesus. Mais um dia que lemos a palavra do Senhor, e eu só tenho a agradecer a você que acompanhou até agora, e que Deus proteja você e sua família. Entrega toda essa preocupação, esse anseio, esse peso nas mãos do Senhor, e Ele irá guiar os teus caminhos, a tua vida e a vida da tua família. É isso que eu peço para que Jesus faça na minha e na sua vida. Então,